Transporte público. Complicado, hein? Para a população da capital mineira, este é o principal problema, viu, na cidade. Mas não é o único, não. Foi o que mostrou uma pesquisa da Record TV Minas, que ouviu a opinião dos moradores de BH sobre os serviços públicos. Bom, a maioria dos entrevistados, ou seja, 17%, criticou a qualidade dos ônibus. É o que você vai ver no quadro Cidade a Cidade. Eu acho que até pouco, 17%, não é mais. Vamos lá ver. Quinto principal problema enfrentado pelos moradores da capital: trânsito e mobilidade urbana. Quarto, situação das ruas e avenidas. Terceiro, segurança pública. Segundo, saúde. E em primeiro lugar aparece o transporte público. E é justamente isso que o Cidade a Cidade vai mostrar. Por mês, mais de 26 milhões e 600 mil pessoas circulam pelas 344 linhas de ônibus convencionais da capital mineira. E os passageiros não estão satisfeitos com a qualidade dos serviços prestados. Com certeza não, né? Não é impossível estar satisfeito. É impossível. Tem muita gente reclamando. Os ônibus estão horríveis, sem assento direito. Na minha linha, por exemplo, que é o 4031, deixa muito a desejar. Às vezes ônibus janela a gente para não pegar a pessoa, que demora. Então, assim, é muito constrangedor para nós. Tá tudo péssimo. O ônibus que eu vinha do Santo Antônio, que é uma linha boa, a porta simplesmente não estava abrindo. Os passageiros estavam tendo que pegar a porta e abrir. A gente não vê solução nenhuma. Quando se trata de transporte público, o Bairro a Bairro já mostrou as dificuldades enfrentadas pelos moradores do bairro Avaí, aqui na capital. Ônibus da linha 9211, bairro Avaí, região oeste da capital, tem. Está estacionado ali e estacionado aqui também. A questão é, vai sair ou não vai sair? Por isso os moradores aqui estão revoltados. Dia de semana, uma peleja, porque na programação da BH Trans é de 20 em 20 minutos, mas não está acontecendo. Não está acontecendo. Essa semana, por exemplo, a semana inteira eu tive que pegar ônibus lá no Conjunto Cela Dalva, porque no horário que eu saio de 5h40 não tinha ônibus. Conversei com o motorista, ele falou, não, esse aqui é das 6. Eu falei, mas cadê o de 5h40? Não tem. Tem que chegar no serviço 8 horas da manhã. Não tem horário de 6 horas. Eles falam, não tem horário. Saio 6h20, chego em cima, praticamente atrasado lá. Durante 3 vezes durante a semana, eu fiquei 1h30, 1h45, 1h18. Você mostra no aplicativo que o horário que ele sai do final, mas não acontece, sabe? Ele está passando antes de 21 horas, que eu não sei que horas. E depois não passa. Então eu fiquei no ponto de ir até umas 10, às 22h30 mais ou menos. Abandonada. Abandonada, não consegui. Os moradores estão revoltados, queremos uma qualidade melhor para os idosos, para quem depende dessa linha de ônibus. Senão nós vamos interditar a 9211, que está desrespeitando a população há anos, não é de agora não, viu? Posso interditar aqui? Tá interditado enquanto não tiver ônibus decente para a população. Isso aí. Vamos falar agora dos horários dos ônibus. Atende? Como é que tá? Não atende não, inclusive outro dia eu estava aqui, aquele placar ali, estava falando que estava aproximando, 2 minutos aproximando, eu fiquei 20 minutos esperando. Os horários não batem, a gente fica esperando um tempão aqui no ponto. Ônibus nunca passa na hora certa, demora demais. É ônibus ruim. Não tem um ônibus desse que tem um ar refrigerado. É insuportável. Tá péssimo, péssimo, o horário tá péssimo. Olha, você vê, tem um tempão que eu tô esperando. Eu pego 2 ônibus para poder trabalhar e ter que me reinventar
trabalhando em 2 lugares, eu estou voltando de um trabalho, né? Tá muito difícil. A Leda, gente, é auxiliar de serviços gerais e pega 4 ônibus por dia. Leda, essa jornada começa cedo, né? Começa cedo. 5 horas já tá saindo de casa. 5 horas. E aí, como é que é ao longo do dia enfrentando essa luta no transporte público? Ah, é complicado, é cansativo. Por quê? É porque é transtorno, né? Ônibus cheio. E o valor da passagem, R$ 6. Pesa muito no orçamento no final do mês? Pesa muito. E o atendimento e o serviço é horrível. E a passagem aumentou, né? R$ 6 e pesa muito. Pesa muito. Muito mesmo. Passagem muito cara, a gente não sabe onde vai parar isso. Com 2 ônibus para pagar essa passagem de R$ 6, como é que faz? Tá muito, muito caro, muito. Como é que você tem feito com essa ginástica aí desse pagamento? Porque então você paga mais de R$ 20 por dia só de passagem. Isso, mais de R$ 20. E como é que faz isso no orçamento, caber nesse orçamento? Ah, você tem que ir apertando, né, pra dar, porque a gente precisa trabalhar e tem que correr atrás, né? E o Uber fica até mais barato às vezes o local do que o ônibus. Porque, por exemplo, se forem 2 pessoas, né? Exatamente. Aí já 2 pessoas pagando a passagem e de volta dá para pagar o Uber para chegar em casa. E para encerrar, o que precisa melhorar no transporte público oferecido ao morador de Belo Horizonte? Melhorar em quantidade de ônibus, respeitar horário, né? Que é muito importante. Eu acho que deveria melhorar a questão da estrutura mesmo do ônibus, né? Pra gente ter mais conforto, pelo menos pra isso, pra vir trabalhar, pra qualquer lugar que a gente for. Tranquilidade, segurança? Tranquilidade, segurança, que a gente não sente isso, né? O horário, ser o horário certinho, já tem um tempão que eu tô esperando aqui o meu ônibus. Os horários estão péssimos, os ônibus estão péssimos, está muito ruim. E eu tenho dó dos motoristas também, que tem que fazer 2 trabalhos, né? Eles têm que se virar, cobrando, abrindo porta, parando e as pessoas reclamando, ninguém tem paciência, né? É complicado. Tem muita coisa para melhorar, Leda? Com certeza, não tem ônibus de qualidade, é só ônibus velho. Sobre o resultado da pesquisa, nós ouvimos o vereador Irlan Melo, do Partido Patriota, que faz oposição ao prefeito Fouad Noman. O lucro vem na frente das vidas. O lucro vem antes da população. Então, e se não há... esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, a fiscalização é muito falha. Se você hoje fizer qualquer reclamação em relação às linhas de ônibus, eles vão dizer... o executivo, a prefeitura, vai dizer o seguinte, não, a responsabilidade é deles. Ou seja, tem um teto vazando água, o ar-condicionado não funciona, as portas quebradas, pneu todo detonado, a responsabilidade é deles. Ou seja, ele tem uma autogestão. Se ele tem uma autogestão, quando ele é multado, ele não paga, para que ele vai cumprir o contrato? Então, assim, são muitas coisas que, na verdade, o que a gente precisava, sabe, é um novo modal de transporte, é um novo contrato. Esse contrato, infelizmente, ele já deu, mas a gente tem que aguardar até 2028 ou que a prefeitura encampe o serviço ou tome uma decisão em relação a esses irresponsáveis. O vereador líder do governo na Câmara Municipal, Bruno Miranda, do PDT, também comentou os resultados. Um problema antigo, crônico, complexo e que nós não vamos mudar a realidade dele de hoje para amanhã. Para que você renove a frota, você precisa de tempo para que as empresas possam adquirir novos veículos, você precisa aplicar recurso no sistema de transporte para que ele, de fato, no médio prazo, possa atender de forma qualificada a cidade. Agora, num curto prazo, a gente pode avançar com o subsídio para que a gente consiga aumentar o número de linhas e pagar por quilômetro rodado, que eu acho que pode ser um diferencial aí para dar uma melhoria para o cidadão. Olha, é um problema crônico mesmo, né? Eu estou aqui há quase 16 anos, eu falo há 16 anos desse problema.
Não é da noite pro dia que vai arrumar isso aí mesmo, né? Porque o que já teve de problemas, negócio de transporte público, o que já teve de reclamação, o que já teve de mudança, vai para lá e faz isso, faz aquilo, não é fácil. Bem, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Genoman, foi procurado e por meio da assessoria de imprensa informou que não seria possível gravar entrevista por falta de horário na agenda. E o que será que os moradores de Contagem pensam sobre os serviços públicos oferecidos à população? É o que você vai saber amanhã. Você não vai perder não, hein?